Vou agora passar, então, a palavra, obrigado, para o nosso ex-ministro e nosso candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero pedir permissão aos conterrâneos cearenses, Odorico, meu estimado amigo, Elmano, meu estimado amigo, e Zezinho Albuquerque, meu estimado amigo, para cumprimentar a mesa toda nas pessoas desses três brasileiros absolutamente respeitáveis, mais que isso, brilhantes pelo rápido testemunho que cada um deu aqui. Meu velho e querido amigo, senador Requião, meu velho e querido amigo, deputado Celso Pancera, e meu caro, estimado amigo, deputado Patrus Ananias, que vem das Minas Gerais para encantar o Brasil aonde quer que caminhe. Veja, depois de se ouvir coisas tão lúcidas, tão concretas, tão contundentes, há uma vantagem de você poder encerrar brevemente sua intervenção dizendo: faço minhas as palavras de cada um dos que me antecederam. E eu, por prudência e recato, deveria fazer basicamente isso. Mas eu queria fazer alguns destaques que eles não fizeram, porque elogio em boca própria é vitupério, e nesse caso eu quero fazer a devida menção. Há uma importância transcendental nessa iniciativa, senador Requião. Meu caro Pancera, meu caro Patrus. Há uma transcendental importância nessa iniciativa, pelo menos de duas gravíssimas naturezas. A primeira é que vai se demonstrando pelo exemplo de que o santuário da democracia, que é o parlamento, não pode ser confundido com o pardieiro de pilantras que parece ser hoje a maioria do parlamento. É preciso, para que os amantes da democracia tenhamos exemplos para que a população volte a confiar de que, se há tão expressivo número de pilantras do parlamento, isto se deve a um problema que é um pouco mais cá embaixo do que lá. Porque é preciso que a gente, com toda a fraterno carinho, com a fraterna solidariedade, compreendendo os constrangimentos que pesam sobre o nosso povo, ajudar o nosso povo a lembrar, volto a dizer, pelo exemplo, porque o palavrório político anda muito desmoralizado, de que todos que ali estão eleitos pelo povo. Portanto, se é tão extensa a presença de bandidos, de ladrões, de entreguistas do interesse nacional, de perseguidores do interesse do pobre, é preciso que o pobre, que o nacional, que o brasileiro dê valor ao seu voto. E é preciso que, pelo exemplo, a gente mostre ao povo que não é verdade o que a manipulação moralista dos imorais do centro do poder do Brasil fazem de não distinguir o joio do trigo. Porque para a grande mídia é bom que a população pense que a política não tem decência, que não tem espírito público, porque eles sabem que só a política pode desestabilizar esse pacto reacionário, conservador e entreguista que está infernizando a humanidade, especialmente o nosso país. E o exemplo também, a outra razão transcendentalmente importante, é aquilo que, de forma absolutamente brilhante, mais uma vez, o que nele é muito comum, o senador Requião nos faz pensar, lembrando Gramsci. É a busca por uma hegemonia moral e intelectual que nós, do campo mais nacional, mais progressista, mais popular do Brasil, perdemos. Se nós não tivermos clareza, humildade, sensibilidade para compreender que nós perdemos a hegemonia moral e intelectual do debate brasileiro, permitindo que acontecesse o que está acontecendo, nós não acharemos de novo o fio da meada de reconectar o nosso coração e de reafirmar a hegemonia moral e intelectual dos valores da decência, dos valores da república, dos valores do compromisso com os mais pobres, dos valores com a defesa do interesse nacional. Porque estes valores todos estão sob grosseiro ataque. E esses ataques não se fazem para a inteligência do povo. Se fosse, nós ganharíamos. Esses ataques se fazem por adjetivos que, ao serem novelizados, promovem a percepção de uma generalização incabível. Por exemplo, existe ou não existe corrupção na política? Basta, então, que se pegue o mau exemplo impune, se ponha novelizado diariamente em horário nobre nas organizações
da grande mídia, nepotista e corrupta que comanda o país, e não se faça o contraponto, para nem sequer mencionar, ainda que seja por mera obrigação, de que há muita gente séria e decente. Vocês já viram alguém dizer assim, ó, tem um bocado de ladrão, mas tem também aqui o Patrões Ananias, que foi ministro, foi prefeito, foi e aquilo outro, nunca respondeu por um mal feito na vida. Não tem esse contraponto que no mundo, por exemplo, lá fora, mais civilizado, sempre há. De maneira que discutir com a população, afirmando, tentando criar uma consciência, não é, média, criar uma corrente de opinião que não alise nossas contradições, que não doure a pílula daquilo de errado que eventualmente fizemos de boa fé, porque senão nós não reconectaremos o nosso coração. E aí, exercitar a soberania, meus compatriotas brasileiros, mais que isso, meus irmãos queridos cearenses. Soberania, se foi dita pelo Patrus, que é a capacidade de se tratar com decência, com dignidade, com solidariedade os mais pobres, pode também ser vista igualmente como a capacidade de uma comunidade nacional mandar no seu próprio nariz. E hoje o jogo é este. Não creio que haja qualquer tipo de solidariedade internacional. As relações internacionais, eu não gosto disso, apenas afirmo para constatar, ainda são assentadas basicamente por interesses e força, violência. O que guia hegemonicamente as relações internacionais são interesses. E esses interesses, uma vez contrariados, são defendidos por força. Força ativa ou meramente força dissuasória, força iminente. E o Brasil perdeu a sua soberania porque, como dizia o velho Getúlio Vargas, que imolou-se em nome destes valores que nós estamos tratando em pleno século XXI, se suicidou para fazer um manifesto à nação brasileira, excitada igualmente naquela data contra seus amigos, para atender aos seus algozes, mesma reunião de conversa mole moralista, de ajuizamento generalizante de que a política é um pardieiro de pilantras que alcança até o Palácio do Catete, avança até o filho e o braço direito do Getúlio, a mesma conversa. Rigorosamente o mesmo arranjo de forças, e como é muito cedo isso, foi em 54, os mesmos interesses específicos, petróleo, mercado nacional, regulação do sistema financeiro, tributação da remessa de lucros, afirmação de uma rede institucional, legal, de proteção aos interesses superiores numa nação civilizada, que são os interesses da força do trabalho, pela CLT. Mesma agenda. É uma coisa tão ridícula e a gente, vulneráveis que somos, caímos de novo na mesma esparrela. E repare bem, se o Getúlio dizia que a independência política é um ato de vontade, arriscado muitas vezes, não foi o caso brasileiro, pacífico, pode haver essa possibilidade, afinal de contas, um gesto simbólico de desembanhar uma espada na beira de um riozinho mequetrefe como o Ipiranga, afirmou pela boca de um português que não tinha menor apetite pelo Brasil, a independência nossa, pelo menos como conta as historiografias oficiais. Porém, a verdadeira soberania, a verdadeira autonomia nacional, dizia o Getúlio lá, como vale hoje dramaticamente, só se afirma pela capacidade de mandar no nosso próprio destino. E sofisticadamente há dois, pelo menos, grandes mecanismos de controle nacional por centros estratégicos do poder no planeta. Um é a dependência tecnológica. Não sei se todos aqui sabem, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Não sei se todos aqui sabem, 100% da microeletrônica dos nossos celulares vem do estrangeiro. Não sei se sabe que um carro montado em Betim, nas Minas Gerais, ou em Resende, no Rio de Janeiro, do nosso Patrus, ou na nossa Curitiba, como tem lá a Audi, 80% do valor de um carro montado no Brasil vem do estrangeiro. O coração rico do carro, a mecatrônica, os computadores, vem tudo do estrangeiro. Não sei se sabem, toda a informática embarcada ou diretamente utilizada por nós, pelos computadores, caixas eletrônicas, catraca eletrônica de cinema, bilheteria para se identificar na entrada da Assembleia, tudo vem do estrangeiro. E isto está se agudizando.
E o outro grande, grave caminho de subordinação das nações a partir dos centros estratégicos de poder no planeta, e eu nem deveria colocar isso no plural ainda, porque ainda é muito no singular, tem a ver com a subordinação financeira. E aqui talvez esteja a mais grave emergência do Brasil. Por que se consegue que o povo de Minas Gerais, o povo que produziu Tiradentes, o povo que produziu Antônio Carlos de Andrada, um dos mentores da Revolução de 30, o povo que produziu Tancredo Neves, para não ser muito mais longo do que minha homenagem merecida ao povo mineiro, o povo que deu Juscelino ao Brasil, o povo que deu Itamar Franco, que confrontou o processo inflacionário, que entre nós era uma negociata, acabou de aceitar passivamente a entrega a estrangeiros, um deles, uma estatal, 3 hidrelétricas da CEMIG já amortizadas nos seus valores. E isso é o destino. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco, penso eu, e vou concluir, é a exaustão do nosso povo diante da falta de exemplo, de coerência. Por que está acontecendo no Brasil? Nos coloquemos por um minuto que seja humildemente na pele de um dos 13.400.000 brasileiros desempregados. Nos coloquemos ainda aqui por um segundo no olhar de um dos mais de 10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, para a informalidade, correndo do rapa, sendo reprimidos nas ruas do Brasil por aí afora. Nos coloquemos por um átomo, um segundo, uma fração que seja, na condição de uma mãe, ou de um pai, ou de um irmão, de um dos 61.800 brasileiros assassinados nos últimos 12 meses, dos quais apenas 8% são investigados. Nos coloquemos numa família, num familiar de um dos 700 mil brasileiros, a maior população carcerária proporcional do planeta, quase tudo jovem, quase tudo negro, quase todos pobres, e que hoje, flagrados com pequeníssimas quantidades de drogas, entram no presídio e têm que aceitar o ferro no queixo de uma facção criminosa, num creu morre literal, em que naquele primeiro dia ele será serviciado à noite e no segundo será assassinado se não se alinhar aos comandos A, B, C do crime organizado, das facções criminosas que estão fazendo acordos vergonhosos com as autoridades políticas do nosso país. E se nós estivermos na cabeça por um desses ângulos quaisquer e nem nos lembrarmos do medo que uma pessoa tem de precisar da rede de saúde, e nem nos lembrarmos da injustiça que é uma escola pública que não prepara o filho do trabalhador para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho a risco, ainda assim é preciso que a gente tenha humildade para entender que o povo viu recentemente da política foi assim, reduzindo ao que, infelizmente, parece ser o dominante no imaginário do país. Metade mais um tiquinho dos eleitores elegeram uma candidata que foi caçada na esteira de um romance novelizado de corrupção generalizada. Não estou dizendo que isso é verdade. Esta é a versão. E a outra metade, menos um tiquinho, votou no outro candidato que afundou, atolado na mais chocante crônica de banditismo, com componente de vulgaridade, mafiosos, como as gravações revelaram. Põe isso na cabeça do nosso povo. Não é para menos. Então, para a sociedade, a percepção de que não tem saída desse pardieiro é grave. E nós só iremos sair, e foi a grande pergunta que o Requião fez, com duas questões. Primeiro, o exemplo. Segundo, a ideia. O exemplo, Vossas Excelências estão dando, e há muitos brasileiros dando esse exemplo de tentar lutar na contramão de todas essas superficialidades, incompreensões, demagogias, paixões, ódios que dividem o Brasil agora. Ora, veja, um país complexo, difícil, heterogêneo, maravilhoso, assustador como é o Brasil, agora obrigado a aceitar que se está dividido entre coxinhas e mortadelas. Não cabe o Brasil nesta redução, que é uma imposição do paroquialismo partidário da política de São Paulo, que se lá não fez tanto mal, ao Brasil está fazendo um mal extraordinariamente grave. A ideia há de ser um projeto nacional de desenvolvimento. E cada palavra dessa, para além de significar coisas muito complexas, impõe uma consciência que nós precisamos ter
de que é um punhado grave, ameaçador de conflitos, porque projeto supõe encerrar a mitologia neoliberal, que nos foi vendido como ciência boa e até hoje nos é replicado como ciência boa, mesmo depois da derrocada de 2008, em que nem no Fundo Monetário Internacional se encontra mais um papel, um texto, um rabisco de alguém que ainda tem a coragem intelectual de defender uma impostura dessa que produziu a maior hecatombe do capitalismo global, no centro do capitalismo global, que é a América do Norte, em 2008. Só nós é que estamos replicando, mofado, esse thatcherismo desmoralizado intelectualmente e pela observação empírica do que tem acontecido na humanidade. Pois bem, o projeto nega tudo isso. Não será o espontaneísmo individualista do entrechoque competitivo das forças do mercado que vai responder ao desafio do desenvolvimento de um país. Nunca foi. Não há precedente. Ninguém precisa ser muito ilustrado, muito brilhante, para tentar responder uma pergunta muito simples. Nós vamos imitar qual exemplo? Nós vamos por qual caminho? Qual foi a nação do planeta que dispensou a presença do seu Estado Nacional e entregou os atos e tratos e desafios e complexidade do desenvolvimento ao espontaneísmo individual do entrechoque do mercado? Nunca houve. Só quem não conhece como é que funciona a compra governamental americana a pretexto de defesa, a pretexto de corrida aeroespacial, a pretexto de saúde pública, financiando aos bilhões com dinheiro público, não é? A pesquisa, o desenvolvimento, a extensão disso, e a compra governamental produzindo. Ainda assim, hoje, o Donald, é muito boa essa, o Donald, né, o Donaldo está discutindo taxa de câmbio com a Angela Merkel, está discutindo a alocação de empreendimento industrial japonês do outro lado da fronteira. O nome disso é política industrial de comércio exterior, o nome disso é projeto nacional, o nome disso é distorção do mercado para atender ao interesse nacional, assim como ele lá o vê. Não é? Porém, não basta de ser um projeto que diga o que é que queremos ser, com começo, meio e fim, quais são os prazos, quais são as metas, quais são os objetivos, qual é a bodega que sobrevive nesse mundo sem um plano. Então, uma nação vai viver sem um plano. Qual é o plano? O que é que o Brasil quer ser? Onde nós estamos e para onde fomos? Para onde vamos? Em matéria de energia, de aço, de escola, de saúde, em matéria de divisão internacional do trabalho. Por que nacional? Ora, porque não há precedente de história de desenvolvimento global. Por quê? Porque nós somos nacionalistas exacerbados, nos arrupiamos quando ouvimos o hino nacional? Também. Mas não, negado. O problema é que a condição de produzir, a condição de trabalhar, portanto, de ter emprego, de ter dinheiro para pagar saúde, educação, segurança, é um fato que não é global. Por exemplo, a condição de financiamento é global? Faz 8 anos que a taxa de juros do mundo rico é negativa. E nós temos a maior taxa de juros do mundo, ainda que esteja caindo dramaticamente, porque eles produziram agora a iminência de uma crise bancária. Já há quase 600 bilhões de reais de crédito de recuperação duvidosa na contabilidade oficial dos bancos, parceiro. Eles estão atirando no próprio pé, por isso que estão correndo atrasado para reduzir a taxa de juros. Mas ao reduzir em cima da mesa, estão fazendo canalices, tipo operação compromissada, Raquel. No mundo inteiro, operação compromissada significa 2 a 3% do volume bruto. No nosso país, e isso merece uma denúncia para o Ministério Público, esta gente está hoje com 1,184 trilhão de reais de operação compromissada, vencendo em 4 dias. Eles vão fraudar as eleições. Se qualquer um de nós tiver a iminência de ganhar as eleições e não beijar a cruz do rentismo, eles vão fazer um ataque especulativo ainda na véspera da eleição contra o real. 4 dias, patrões, é o vencimento da tal operação compromissada, que é uma operação para ajustar a liquidez de curto prazo entre os bancos privados. No Brasil, o titular, quer dizer, o passivo, é o Banco Central brasileiro. Canalhas, 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 que inventam nomes mirabolantes para poder falar nos salões aquilo que a gente acusa um menino de assaltar como bandido. Para eles é swap cambial, operação compromissada, e isto nada mais é do que roubo, assalto à mão desarmada. Ladruagem da pura e boa, e grande e volumosa. Tem saída? Tem. Agora, por que não pode ser global? Porque o nível de maturidade tecnológica não é global. O Brasil tem um retardo tecnológico extenso
E está piorando com todas as coisas, os dados que o Pancera nos deu aqui, e nós estamos simplesmente pagando mais de uma dezena de bilhão de dólares alugando a inteligência dos outros, naquilo que se chama royalties. E por que de desenvolvimento? Porque acreditem, meus companheiros da mesa, meus irmãos e minhas irmãs do auditório, o Brasil faz muitos anos não tem o menor compromisso com crescer. Porque nós montamos uma TREMP, câmbio, me lembro do Bolsonaro perguntado sobre o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é assim, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Esta TREMP pretende colocar a economia brasileira no piloto automático. Então, qualquer um pode ser presidente da República, desde que não mexa no que interessa. E aí, as três coisas fazem com que crescimento seja um subproduto. E eu vou terminar. Quer ver? É assim, ó. Em 1980, o Brasil representava, com 130 milhões de habitantes, 1% do comércio do mundo. E a China, na data de 1980, com 800 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio do mundo e a China representa 12,5% do comércio do planeta Terra. Quem está certo? Eles ou nós? Não é para transplantar institucionalidade, não. Cada país tem a sua. Mas os marcos de economia política não são tão vários quanto as institucionalidades. Trata-se basicamente de ordenar que tamanho e presença o Estado tem na relação com a iniciativa privada. Mas não há precedente de nenhum Estado nacional reduzido a uma dimensão mínima e desentranhado da economia em que o mercado sustente desenvolvimento. Não aconteceu jamais. Caramba, se a teoria não serve, por que a gente não observa a realidade dos outros? E isto tem a ver um pouco, e concluo, definitivamente agradecendo a paciência, que o grande problema do Brasil é falta de projeto. Nesses anos de 80 para cá, o Brasil cresceu pífios 2% ao ano em média. A população do mesmo período cresceu 1,7% ao ano. Ou seja, por cabeça, nós crescemos 0,4% ao ano nos últimos 40 anos. Menos de 0,5% por cabeça. Dado que somos a pior concentração de renda do mundo, e a gente sabe que este crescimento relativo foi concentrado em que, num país como o nosso, eu estou atrás de fazer um meme, segura aqui para mim. 6 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 600, nem 6 mil. 6 brasileiros, Odorico, têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. E não pagam imposto. Sabe quantos países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos? O Brasil e a Letônia. Com todo respeito aos irmãos da Letônia, que outro dia estava uma pessoa da Letônia no auditório. Na Fundação Getúlio Vargas, eu tive que pedir 1000 desculpas, ele não parece ser o modelo. Sabe quanto é a tributação sobre a herança dos ricos na República Bolivariana do Donaldo, nos Estados Unidos? 40%. Sabe quanto é em Minas Gerais, com dificuldade de pagar os funcionários? 4%. Sabe quanto é no Rio de Janeiro, desastrado como está? 4%. E no limite, o único estado que cobra 8%, que é o limite máximo da Constituição, é o Ceará. Não por acaso o estado que está mais sólido do seu ponto de vista financeiro e fiscal do país. Ou seja, saída tem, mas, e agora definitivamente termino, não será pela soma de ideários fragmentários. A falta de um projeto causou um problema na nossa retomada da sociedade civil brasileira. Quando nós nos redemocratizamos, nós estávamos sem projeto e estávamos já sofrendo a perversão neoliberal esmagadora, como ponto de vista de propaganda ideológica. Resultado da grande, extraordinária vitalidade da sociedade civil brasileira, se organiza de forma fragmentária, atomizada. Quem quiser saber qual é a agenda das pessoas que são atingidas por barragem, entra no site do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Quem quiser saber o que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ou a Central dos Sindicatos Brasileiros, ou, enfim, todas as centrais, entra no site de cada uma delas, há uma dinâmica, tem reunião, tem sede, tem lugar para fazer, tem tudo. Agora, onde é o Sindicato do Interesse Nacional? Cadê? Porque a soma de interesses fragmentários não dá o interesse nacional. E isso traz ao argumento anterior. Meus parabéns,
saibam que vossas excelências estão pintando como aquilo que o Sabedoria Popular diz, um olho em terra de cego. Muito obrigado a todos. Obrigado, nosso ex-ministro Ciro Gomes. Eu vou agora compartilhar aqui com o nosso deputado Eumano. Só um dado a mais. Em 1980, um terço da produção brasileira era indústria. Um terço da produção brasileira em 1980 era tirado da indústria. Hoje, nós estamos tirando 8% do PIB brasileiro em indústria. Voltamos ao que era 1910. Obrigado.